noite. Eu sou Fabiana Rotz, fisioterapeuta da Oncologia DOR Rio de Janeiro. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês para mais uma edição desse projeto chamado Encontros. Lembrando que as aulas realizadas nós estamos indo para o terceiro ano do Encontros, estão gravadas no YouTube para que vocês tenham acesso, o YouTube da Oncologia DOR Rio de Janeiro. E dessa vez, para abrir o ano de 2024, eu convido a minha parceira desse projeto tão lindo, que tenho tanto orgulho de participar, para falar de um tema tão importante, que é a abertura do ano de 2024, que a gente vai distribuir de acordo com o que vocês vão ouvir hoje com a aula da doutora Sabrina, sobre um olhar integral do tratamento oncológico. Sabrina é nossa oncologista clínica, oncologista da Oncologia DOR. Sabrina é pós-graduada em Medicina Integrativa e Cuidados Paliativos. Ela é vice-presidente também do Instituto Papo Rosa. E, além disso, a Sabrina, ela é especialista no cuidado de pessoas, no cuidado humanizado. Com um slogan que ela sempre usa: escute seus pacientes, eles têm as respostas. E é isso que ela vai trazer para a gente hoje, com esse dom que ela tem. Muito obrigada, Sabrina, por você apresentar esse tema tão importante, que vai falar sobre a oncologia integrativa, sobre o cuidado integral. Tá bem? Seja bem-vinda. Vai lá, é com você. Nossa, nossa, que abertura linda, Fabi. Eu que agradeço aí essas palavras e é muito recíproco, né? Assim, conversando um pouco com o pessoal, eu e Fabi, a gente trabalha junto, né? E a gente organiza eventos juntos, encontros são um deles. E eu digo a mesma coisa de você, a gente está junto porque a gente tem esse olhar integral para o paciente. E mais que justo a gente começar o ano trazendo esse olhar integral, né, para a gente, a partir daí, falar de cada porçãozinha, né, que pode conter o tratamento oncológico e mostrar para o paciente, né, que o tratamento vai muito além, né, dos remédios. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Vocês podem trazer perguntas, até para quem estiver no YouTube depois, que vai ficar salvo, se alguém deixar pergunta, depois a gente responde. E aí eu vou compartilhar aqui a minha tela. A Fabi me disse se está aparecendo direitinho? Eu li seus lábios, está ótimo. Tá ótimo, tá sim. Eu botei. Tá bom. Então, quem quiser, a gente pode perguntar. Realmente a gente pensou, eu e a Fabi, a gente já está aí bastante tempo organizando os eventos e a gente tenta sempre abordar tudo que envolve o tratamento oncológico e a gente fica pensando, né, quais são as maiores curiosidades, onde existem mais mitos, onde falta acolhimento, onde falta informação. Então, o retorno de vocês, as sugestões também são importantes. E a participação também sempre, porque é um projeto feito para vocês, né? Especificamente para vocês. Então, eu vim trazer essa introdução aí do que é um olhar integral, né? Poxa, estou falando de olhar integral, o que é isso que essas meninas inventaram? Então, deixa eu passar aqui. Por que a gente está aqui, né? Então, a gente, quando tem um diagnóstico de câncer, é como se a gente entrasse no quarto escuro, né? A gente acha que conhece um quarto bem, de repente o nosso quarto, mas quando ele está todo escuro, né? Fazendo uma correlação com a nossa vida, é como se fosse tudo escuro. São lugares novos, são palavras novas, são muitos exames, e a gente está falando de uma área que é repleta de mitos, né? Então, é um caminho novo que que o paciente entra e a gente precisa abordar todas as partes do tratamento, né? Um tratamento que tem muitos estigmas. Embora o que a gente mais veja nas mídias, na internet, nos jornais, com o médico, com os profissionais de saúde, a gente fica muito nessa parte em amarelo, né? A gente fica nas palavras de quimioterapia ou imuno, hormônio, nos exames de imagem, tomografia, PET, raio-x, ultrassom, cirurgia, vai fazer cirurgia, não vai fazer cirurgia.
A gente fala de genética, né? Alguns pacientes têm indicação, e a gente teve um evento aqui sobre a questão genética com o doutor Abílio, vale a pena ouvir, quem não viu, vale a pena ver. Radioterapia, enfim, a gente fica circulando, né? Ciências básicas também, dos profissionais de saúde variados, mas o paciente e o tratamento oncológico é muito mais do que isso. Peraí que travou aqui. A gente está falando, né, também de questões financeiras. Não raro, né, o paciente, para sair da sua casa e fazer um tratamento, muitos têm dificuldade de acesso nesse deslocamento. Tem que deixar, às vezes, alguém cuidando de uma criança. Muitas vezes são refeições que o paciente tem que pagar fora. A gente está falando de um país que não é todo mundo que tem acesso ao tratamento, muita gente mora longe dos locais de tratamento, e muitas vezes essa questão financeira, na hora da gente prescrever um remédio, na hora de um custo do exame, não é abordado, né? A gente está falando de questões étnicas e sociais, por exemplo, a gente sabe que negros, por exemplo, têm menos acesso ao tratamento por questões principalmente sociais, também entram menos nas pesquisas clínicas. A gente está falando de uma sociedade onde existe violência, né, doméstica, e isso importa no tratamento, né? São pessoas que vão ter seu tratamento impactado por essas questões. A gente está falando de cuidados paliativos, muitas vezes eles não são falados, mas cada vez mais a gente está tendo a certeza de que ele é essencial, e mais dados científicos de que quando o paciente recebe o diagnóstico de uma doença que ameaça a sua vida, ele já tem que estar acompanhado por uma equipe multidisciplinar paliativa. A gente está falando de qualidade de vida. Então, a gente fala de químio, de rádio, mas será que o paciente está tolerando bem esse tratamento? Se o paciente tolerar bem o tratamento, tiver menos efeitos colaterais, provavelmente esse tratamento vai ser mais prolongado, no sentido de ser feito na dose adequada, no tempo correto. Então, principalmente, né, a maior parte do tratamento, ao meu ver, diz respeito à qualidade de vida. A gente quer que o paciente continue mantendo a sua rotina, mantendo os seus hábitos sociais, né, tudo que envolve a sua rotina de forma adequada. E a gente também está falando de prevenção. E quando eu falo prevenção aqui, não é só a prevenção do câncer com hábitos de vida saudáveis, mas a gente sabe que quando a gente fala de hábitos de vida saudáveis, a gente também está falando de uma prevenção da recidiva, né? A gente previne o retorno da doença tendo hábitos saudáveis. Então, tudo isso faz parte de uma consulta, de tantas consultas que a gente passa durante o tratamento. Então, isso também deve ser abordado durante o tratamento. E olhando mais de perto ainda, agora focando no paciente em si, né? O que que a gente tem? Essa tabela está em inglês, mas ele fala de quais são os efeitos colaterais do tratamento, os sintomas mais comuns do paciente no tratamento oncológico, né? Então, a gente sabe que mais de 80% dos pacientes vão sentir cansaço, que é a fadiga, em algum momento do tratamento, 80% a 90%, e mesmo depois que o tratamento acaba, a gente está falando de 30% dos pacientes que seguem com algum cansaço, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é esse cansaço. Quase todos os pacientes têm alteração do sono também, e é interessante que o sono é algo que ninguém pergunta quase durante o tratamento, né? O paciente muitas vezes fala que está cansado, se tem algum suplemento para passar, alguma vitamina, e aí ninguém pergunta do sono, né? Com quem é que não fica cansado se não dorme bem, né? Então a gente precisa falar do sono também. E ir em busca de formas de melhorar esse sono, né? E a gente tem várias abordagens para melhorar a qualidade do sono. A dor também é muito frequente no tratamento oncológico, e aí a gente está falando de dor que pode ser relacionada à cirurgia, dor que pode ser relacionada ainda com uma sequela da radioterapia, ou da própria quimioterapia, ou do bloqueio hormonal para quem faz tratamento para câncer de mama. Então, a dor também é bastante frequente, e a gente vai falar um pouco sobre ela. Boca seca, aqui nesse trabalho fala de boca seca, mas eu não vejo muito paciente relatar, né? Eu acho que mais quando o paciente faz quimioterapia ou radioterapia de cabeça e pescoço. E uma coisa que não dá para negar, né? O sofrimento passa pelo tratamento, não tem jeito. Seja pelo medo da recidiva,
seja pelo medo do próprio tratamento ou pela angústia, né, dos sintomas que chegam até nós, medo do desconhecido, enfim, a ansiedade e a depressão, volta e meia, né, numa intensidade, num percentual alto, estão presentes durante o tratamento oncológico e depois. E aí, gente, quando eu falo dessas questões, de todos esses sintomas que aparecem durante o tratamento, a gente está falando desse olhar para o paciente como um todo, né? A gente está falando de todos os pilares que podem fazer com que o paciente se sinta bem durante o tratamento. E aí eu trago essa roda para vocês, que é uma roda que eu elaborei a partir da roda da saúde, que é uma roda que a gente usa na medicina integrativa, mostrando um pouco do que é a medicina integrativa, né? Quando a gente fala de saúde integral, de tratamento integral, olhar integral, a gente está falando do olhar para o paciente como um todo, né? E quais são os pilares da nossa saúde, né? O que a gente precisa para efetivamente estar bem no dia a dia? A gente precisa de descanso, exercício, movimento, uma alimentação equilibrada. É muito importante que a gente tenha um propósito ou que a gente tenha atividades que desenvolvam nossas questões pessoais e profissionais, a gente se envolver com algum projeto, fazer alguma atividade que nos dá prazer, ajudar pessoas também entra nessa questão. O ambiente físico, né? Às vezes tem analogia, né? Que não adianta ter um peixe sadio num aquário contaminado. Então, isso vale para nós, né? Não adianta a gente estar com a saúde perfeita e chegar num ambiente onde só tem pessoas que reclamem, onde tem pessoas que não ajudam, que tragam alguma angústia para a gente emocionalmente não vai ficar bem. Os relacionamentos têm um papel fundamental, um pouco parecido com as questões que eu já falei, mas a gente sabe, né, que ter pessoas que estão com a gente nessa caminhada, que nos apoiam, que enfrentam esses desafios todos do nosso lado, é uma forma da gente não se sentir sozinho, né? E aí eu não estou falando especificamente de família, mas eu estou falando de qualquer pessoa que a gente tem alguma relação, ou às vezes muitos pacientes se encontram em grupos de apoio e, ao se identificarem com outra pessoa que estão passando pelo mesmo processo, se sentem acolhidas. A espiritualidade, né? Então, eu não estou falando de uma religião especificamente, mas ter fé, acreditar em algo maior. A gente sabe cientificamente que isso nos dá mais segurança durante o tratamento, faz com que a gente tenha menos efeito colateral. Então, a gente tem esse dado aí de que a espiritualidade tem um papel importante no tratamento oncológico. E, por último, o equilíbrio corpo-mente, né? Então, é um pilar que, se a gente tiver no momento presente, se a gente tiver conseguindo entender o que está acontecendo com a gente, através, muitas vezes, de práticas de yoga, meditação ou psicólogo, é uma forma da gente se conectar com o nosso emocional e passar melhor pelo tratamento. Então, todos esses pilares, né, em última análise, fazem parte da medicina integrativa, fazem parte da nossa saúde no bem-estar. Quando a gente fala medicina integrativa, né, o que a gente vê na mídia de forma errada, muitas vezes as pessoas pensam em remédios, em suplementos, em tratamentos alternativos, e a gente vai ver que medicina integrativa não é tratamento alternativo, é um tratamento que a gente faz junto com o tratamento oncológico tradicional, mas medicina integrativa é basicamente trabalhar sobre esses pilares. E no meio dessa roda tem algo em amarelo muito forte. No meio dessa roda tem a palavra eu, né? Quem é que consegue fazer com que esses pilares se equilibrem de forma adequada, né? Somos nós. Então a gente consegue fazer isso através do autocuidado, da autoestima e da autocompaixão. Entender que não somos super-heróis, que temos que passar por tudo sem chorar, sem sofrer, tolerando tudo, entendendo nossos momentos, entendendo que a gente deve buscar mais saúde através de atividade física, de uma alimentação equilibrada, e nós, profissionais de saúde, estamos aqui para ajudar vocês nessa caminhada. E aí, falando, né, um pouco de conceito, será que vocês sabem o que é medicina integrativa, né? Eu posso falar de oncologia integrativa. Tem uma definição que é super comprida, né, que é grande, eu não vou ler toda,
Mas, basicamente, a gente está falando de olhar que é centrado no paciente, né? E eu falo isso porque muitas vezes a medicina que a gente pratica no dia a dia, ela fica focada na doença, né? Então, a gente está pensando em tratar o câncer. E a gente está falando aqui de tratar o paciente que está em tratamento do câncer, né? Então, é um olhar mais amplo. E a gente sempre vai estar baseado em evidência científica. A gente nunca vai falar de alguma coisa que não tem embasamento científico. E aí, quais são as abordagens, né? Normalmente são práticas corporais, yoga, meditação, tai chi, mentais, né? Entra também a meditação, produtos naturais, estilo de vida traz o sono, o exercício, a alimentação, para que a gente consiga melhorar a saúde e a qualidade de vida, tanto antes, durante e após o tratamento do câncer. Então, esse cuidado com a nossa saúde, esse olhar para a gente é um olhar contínuo. E é interessante a gente falar sobre isso, que a medicina integrativa, ela está presente nos maiores hospitais internacionais, né, que tem no mundo, né? Então, só citando alguns aqui, a gente fala do MD Anderson, a gente está falando do Memorial, são nomes em inglês, né? São nomes diferentes que talvez nem todo mundo ouviu, mas a gente está falando de locais que, se a gente entrar no site, a gente vê a medicina integrativa no escopo do tratamento, tendo um papel importante aí na melhora da qualidade de vida dos pacientes. E por que que é importante a gente estar falando sobre isso, né? Tem um trabalho que foi feito do INCA em 2013, que eles tentaram entender, o pessoal do INCA falou assim, puxa, por que que tem tanto paciente fazendo um tratamento diferente, um tratamento complementar, né? Então, ele pesquisou, o pessoal do INCA pesquisou isso. Então, eles viram que muitos pacientes fazem uso, mas é importante a gente também falar que a gente fazer uso de ervas, de chás ou até de algumas abordagens sem a orientação do profissional de saúde pode atrapalhar o tratamento. Então, isso é importante trazer para que todo mundo comente com seus profissionais de saúde tudo o que fazem no dia a dia, desde consumo de algum chá, alguma coisa, como também alguma prática. Porém, eles viram que a adoção de alguma dessas práticas pode diminuir os efeitos colaterais do tratamento. E também mantém a qualidade de vida, que muitas vezes, né, na maioria das vezes, é prejudicada com tratamento oncológico. E o mais interessante é que a maioria dos pacientes podem procurar medicina integrativa por alguma insatisfação que tem com a equipe de tratamento, né, a equipe oncológica. Então, é sempre muito importante a questão da comunicação. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum sintoma, sempre comentar com a equipe para que a gente consiga resolver de pronto, né? Eu gosto de trazer esse trabalho, ele é americano, mas ele fala, né, aqui em destaque que a medicina integrativa traz a medicina para o que ela sempre foi, né? E eu gosto de falar isso porque quando a gente fala da medicina, e quando eu falo de medicina, eu estou falando de todos os profissionais de saúde que atuam para o bem-estar de paciente. A gente sabe que antigamente esses profissionais iam nas casas do paciente, tomavam o cafezinho, acompanhavam aquela família. Era uma medicina mais próxima, mais acolhedora. Então, a medicina integrativa tem muito esse olhar, né? Aproximar essa relação do profissional e o paciente. Lembrar sempre que a gente não está falando de tratamento alternativo, o paciente não vai parar de fazer o tratamento que o oncologista prescreve para fazer outro, é sempre um tratamento complementar. A gente vai abordar o estilo de vida da paciente, e aí, nesse estudo, eu acho bonito que ele fala que a medicina integrativa vai ser a nova medicina do século XXI. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente sabe que hoje a oncologia integrativa tem crescido, então vocês veem que em 2009 a acupuntura era usada em 60%, agora é 90%, a massagem 50%, agora 80%, meditação 50%, agora 80%, yoga 50% e agora 86%. Então, cada vez mais essas abordagens estão presentes. Me preocupa um pouco a questão dos suplementos, porque até 80% dos pacientes usam alguma
vitamina ou polivitamínico, ou 30% alguma erva, algum suplemento, e a gente sabe que muito desses suplementos podem interferir na quimioterapia até diminuir o efeito do tratamento. Então, é sempre importante relatar para os profissionais. A gente sabe que até 80% dos pacientes usam alguma terapia complementar durante o tratamento, e o mais grave é que só 14% comunica a equipe de saúde. Então, trazendo aqui a importância de tudo que for usado durante o tratamento deve ser comunicado à equipe. Então, como a gente viu, muitos tratamentos que os pacientes adotam, às vezes chás, suplementos, ervas, entre outros, podem atrapalhar o tratamento oncológico, podem interferir com a quimioterapia. Então, a gente reforça aqui a importância de sempre comunicarem aos profissionais de saúde, aos médicos, a quem acompanha, todos vocês, tudo que vocês estão fazendo uso, tá bom? E olha que grave, né? A gente tem essa reportagem do Globo, que fala desse mercado de fake news que pode acontecer, né? A gente sabe que várias marcas de suplementos, vários chás, várias ervas, eu não estou falando só de erva, né? Também algumas abordagens que são vendidas como tratamentos também não têm suporte científico, e muita gente se lucra, né, dessa questão, em cima dessa questão. Isso se dá principalmente em pacientes que estão fragilizados, em pessoas que estão desesperadas pela cura, né? Então, a gente vê um público que é muito atraído pela venda desses produtos no tratamento oncológico, e também no Alzheimer, que são doenças que realmente são graves, né? Que os pacientes buscam muitas opções de tratamento. E como eu falei lá atrás, né, a gente vai falar um pouco da fadiga, que é esse efeito colateral tão persistente, tão presente no tratamento oncológico. Então, como eu falei, a gente sabe que 80% dos pacientes ou mais têm fadiga durante o tratamento, e mesmo depois que o tratamento termina, até 30% ainda se sente cansado. E por que é importante falar da fadiga? Todo dia no consultório, algum paciente pergunta para mim: puxa, doutora Sabrina, você não pode passar nada para melhorar minha fadiga? E aí eu trago uma questão, né? A fadiga, por definição, ela é um dos sintomas mais subjetivos que existem, né? Então, é um sintoma, um sentimento subjetivo, persistente, angustiante. E ela nunca é só física, né? Ela é física, emocional, tem um comportamento também, uma questão cognitiva e uma exaustão que está relacionada ao câncer. Então, dificilmente a gente vai passar um comprimido e todo o cansaço, toda a fadiga vai ser resolvida. A gente tem que checar como é que estão os hábitos de vida desse paciente para a gente pensar em melhorar esse cansaço. É lógico que a gente tem fadiga relacionada ao tratamento e também, às vezes, por alguma anemia. Mas não é raro, e na maioria das vezes, na verdade, essa fadiga tem outros sintomas associados. E quando a gente trata a fadiga, a gente melhora não só a qualidade de vida do paciente, mas a gente diminui os efeitos colaterais e pode até aumentar a sobrevida do paciente. E quando a gente fala nisso, a gente tem várias abordagens que podem melhorar essa fadiga. E lembrando lá da roda do começo da nossa conversa, atitudes, ações e movimentos que podem partir do próprio paciente, né? Então, a gente sabe que o principal fator que tem maior nível de evidência científico para combate da fadiga é a atividade física. Esse gráfico eu estou trazendo de uma instituição, que é o NCCN, que regulamenta boa parte dos tratamentos oncológicos. Então, tudo que está em destaque em azul tem evidência alta científica para o tratamento da fadiga. Então, a gente está falando de atividade física, yoga, massagem, terapia comportamental, sono e uma alimentação equilibrada. Então, para a gente não ficar cansado, hoje uma paciente falou comigo que estava cansada e perguntou se eu não tinha alguma coisa para passar para ela. Ela fala: não sei por que eu sinto tão cansada, me sinto tão cansada.
Aí eu pensei, gente, imagina, se a gente vai numa sala de recepção de um consultório, de qualquer lugar, e pergunta quem que não está cansado, né? A maioria das pessoas vão levantar a mão. Por quê? Porque o cansaço está relacionado com várias coisas: o sono, a alimentação, o exercício, ansiedade, depressão. Então a gente tem que olhar para isso tudo antes de tratar, de pensar em tratar a fadiga. E como a gente conversou também, a gente sabe que a dor é um fator muito presente no tratamento oncológico. E, novamente, eu trago o NCCN, que é um órgão regulamentador importante para a gente, e ele fala do que a gente pode usar de intervenção integrativa para melhorar a dor que o paciente oncológico tem. Dor de uma maneira geral, a gente sabe que o paciente pode ter dor por conta da cirurgia, da radioterapia, das medicações, mas a gente tem nível de evidência alto com o uso de mindfulness, que é meditação, técnicas de relaxamento, a espiritualidade, massagem e acupuntura. Tudo isso com evidência científica e orientada por profissionais de saúde. Da mesma forma, a gente sabe que muitos pacientes que fazem bloqueio hormonal, principalmente para o tratamento de câncer de mama, têm sintomas da menopausa. Então, são os calores, ressecamento vaginal, e, novamente, o NCCN traz evidência alta para várias abordagens, entre elas a acupuntura, atividade física e modificações de estilo de vida, e as terapias integrativas que a gente tem conversado. Novamente, a gente tem outro sintoma que é comum, a ansiedade, e para a ansiedade a gente tem um dado com evidência alta de que medicação e yoga pode melhorar essa ansiedade, que é um sintoma tão comum entre nossos pacientes. Da mesma forma, a depressão, também a gente tem evidência alta para a adoção de meditação e yoga. Lembrando, né, que é muito importante ter acompanhamento com psicólogo, né? É importante a gente ter o acompanhamento da equipe multidisciplinar. Aqui a gente está falando nesse gráfico dos sintomas também do bloqueio hormonal nas pacientes com câncer de mama. Eu sei que o gráfico tem muitas cores, é muita informação, mas a principal informação que eu quero que vocês absorvam é que nessa roda da direita a gente tem alguns sintomas em destaque. E esses sintomas, por exemplo, no laranja, que são os fogachos, as ondas de calor, olha quantas abordagens integrativas a gente tem para diminuir sintomas. Yoga, hipnose, atenção plena, que é a meditação, acupuntura, terapia cognitivo-comportamental. E assim a gente tem várias evidências para cada sintoma relacionados com a menopausa. Então é muito importante que vocês conversem com seus profissionais para que a gente melhore a qualidade de vida de todos vocês. E se a gente puder, né, fazer um desenho do que é um tratamento integrativo na prática, a gente pode separar em ramos. Então, para mente e corpo, a gente tem meditação, psicologia, musicoterapia, tai chi, yoga. Lembrando que muitas vezes a medicação pode ser necessária e a gente entra com o psiquiatra atuando junto. Lembrando da espiritualidade. Quando a gente fala na nossa parte física, a gente está falando de exercício, alimentação, acupuntura, massagem, drenagem linfática, e aí a gente está falando do fisioterapeuta, do nutricionista, do educador físico, a importância da gente reabilitar os pacientes após o tratamento, e aí a gente está falando de uma equipe também, lembrando da importância dos cuidados paliativos e da clínica da dor. Para aquela dor que é de mais difícil controle, a gente tem um especialista que pode cuidar dessa dor do paciente. Lembrando do papel dos programas em grupo, dos eventos sociais, e aqui eu e Fabia, com os encontros, a gente tenta promover esses encontros entre os pacientes para que a gente converse, a gente leve acolhimento e promova a troca entre os pacientes. E lembrar que a natureza já tem bastante estudo sobre a natureza que fala do seu papel para diminuir a depressão, a ansiedade. Então, a gente poder, por exemplo, praticar exercício em contato com a natureza tem um papel interessante aí na melhora do paciente como um todo. Então, tudo que eu conversei aqui, gente, eu estou falando sobre autocuidado, né? Então, a gente tem a velha imagem do avião, né? Quando cair as máscaras, que a gente consiga sempre colocar na gente primeiro e não no outro, né? A gente sempre, até quando a gente está fazendo tratamento oncológico, onde nós somos os pacientes, a gente muitas vezes fica preocupado em não deixar nosso marido preocupado, não deixar os filhos preocupados, e a gente vai se isolando muitas vezes, a gente fica quieto, não quer dividir a nossa angústia com ninguém.
Então, novamente, né, ninguém é Mulher Maravilha, todos nós somos frágeis, a gente vive num mundo confuso, com uma doença que tem um estigma muito forte. Então, que a gente consiga fazer o nosso autoconhecimento, para promover a nossa autocompaixão e nosso autocuidado. Era essa a nossa conversa hoje. Agradeço de novo aí a presença de todos e passo a palavra para a Fabi, minha amiga. Nossa, foi. Acho que você conseguiu abordar simplesmente tudo que é fundamental na medicina, na oncologia integrativa, né? É, eu achei bem bacana quando você falou sobre rede de apoio, né? O quão é importante o paciente ter uma rede de apoio. E é sempre, a gente sempre tem que saber, assim, eu acho que é interessante a gente saber com quem o paciente mora, se ele mora sozinho, se tem uma parceria, né? Se sai com amigos, se tem condição para isso. Às vezes o paciente não tem ninguém, né? Ou então, muitas vezes, o paciente é abandonado, né? Ou então ele tem uma rede de apoio tão maravilhosa que a gente fica assim, emocionada de ver e quanto que contribui. Quando o paciente não tem essa rede de apoio, a gente está ali para ser essa rede de apoio desse paciente, né? Então, assim, é importante entender como esse paciente vive, né? Como o nosso paciente vive, em que momento ele se encontra. Você abordou lindamente sobre o exercício físico, né? E assim, falando principalmente, e eu acho que é tão importante sobre a fadiga, né? Quanto o exercício físico atua no controle e na prevenção da fadiga, que a partir do momento que a gente consegue controlar e prevenir a fadiga, outras. é, a gente ganha outras coisas lá na frente, né? A gente consegue manter a mobilidade, a gente consegue não perder tanta massa muscular durante o tratamento que pode acontecer, né? A gente consegue melhorar também o nosso emocional, e eu falo isso porque saiu um estudo agora fresquinho, né? Sobre a importância, a atuação da atividade física, do exercício físico na depressão, né? A gente sabe que a depender da dose do exercício físico, ou seja, da intensidade, equivale a psicoterapia e antidepressivo. Então, se a gente faz tratamento, psicoterapia, exercício físico e antidepressivo, será que de repente com psicoterapia, exercício e outras abordagens a gente não consegue diminuir a dose do antidepressivo e até tirar essa medicação? Né? Eu acho que a gente tem que pensar a partir daí. Então, Sabrina, foi maravilhoso. Teve um comentário que na nossa live que eu queria que você falasse um pouco, que uma paciente comentou que é tão subvalorizado a queixa da boca seca, dificuldade de deglutição. Se você puder falar um pouco sobre, só para responder a esse comentário. Obrigada, tá? Nada. Eu gostei de você ter falado da questão social, lembrando, né, que a gente tem estudos que mostram que a solidão, né, é um componente aí importante para a qualidade de vida. No, né, estar sozinho faz mal para a qualidade de vida, então a gente sabe que as pessoas podem ter mais depressão, podem ter mais sintomas, então a gente precisa abordar isso até para que a gente consiga promover, junto, enquanto profissional de saúde, melhorar, né, essa questão do paciente. A questão do exercício, só uma reflexão, né, porque a gente, enquanto profissional, tem tanta dificuldade, às vezes, de trazer o entendimento de que o paciente tem que virar essa chave, né? A gente está falando de um país aí onde a maioria é sedentário, e eu vi um comentário um dia de uma profissional de saúde que pergunta assim para o paciente: o que que você está disposto, a fazer por você? Né? Porque a gente fica falando, 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 então, né? A pessoa, acho importante a pessoa entender que é no motor, né, da própria saúde, muitas vezes, né? Então, a gente trazer um pouco, né, o foco para o paciente nessa questão. E a questão da boca seca, ela é muito importante, né? A gente está falando aí principalmente dos pacientes que fazem radioterapia para câncer de cabeça e pescoço, mas a gente tem muitos quimioterápicos também que trazem uma alteração de paladar. Tem paciente que fala que a língua fica grossa, que o gosto das coisas fica com gosto de parede, e aí tem os comentários assim diferentes
mas é que realmente tem essa alteração. E é interessante falar disso porque a gente traz essa reflexão para várias questões, né? Muitas vezes o paciente pensa, né, que por fazer parte do tratamento não merece ficar repetindo isso para o profissional, ele tem que passar pelo tratamento sentindo isso. E não é verdade. Todos os sintomas que o paciente tem, sendo do tratamento, não sendo do tratamento, devem ser reportadas. E se não está melhorando, o paciente tem que repetir, né? A gente tem que insistir para que a gente consiga melhorar, porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Na boca, a gente pode ter alguma ferida, pode ter alguma inflamação, e a gente tem laser. A gente tem várias abordagens aí que até a nutricionista pode ajudar para trazer, ativar esse paladar de novo. Então, tem muita coisa para fazer. Então, tem algumas questões, sim, que muitas vezes não são discutidas. Eu falei do sono, por exemplo, quase ninguém fala do sono, né? E ele tem um papel importante. Então, gente, se ninguém perguntar, fala, tragam suas questões, reclamem, porque é importante. A gente já está batendo aqui no nosso tempo, né, Fabi? E aí depois a Fabi briga comigo se eu não lembrar de falar. A gente, no primeiro sábado de março, começa nosso curso lindo sobre oncologia integrativa. Eu, Fabi e Caio Viana, que é um psico-oncologista, somos os coordenadores. A programação tá linda, são os 4 primeiros sábados de março, durante a manhã, e é para profissionais de saúde, gente. Então, se vocês conhecerem alguém, indiquem. Tá na página do IDOR, tá na minha página, tá na página da Fabi, porque a gente vai abordar todos esses temas que a gente falou aqui com profissionais maravilhosos. Fabi, amo você. Vamos em frente aí fazendo nossos eventos e espalhando esse olhar humanizado por onde a gente passar. Obrigada, Sabrina. Foi lindo. E que comece 2024. Março, vamos ter surpresas e ao longo do ano também, com certeza, tá? Acho que dessa vez, 2024, ninguém segura mais a gente. Ninguém segura. Isso. Beijo, gente. É Obrigada. isso. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau.